Meus irmãos, acho que não vai atrapalhar não, só para a gente adiantar. Eu tenho tido a oportunidade, quando eu venho pregar aqui nos domingos, de compartilhar com os irmãos sobre a carta de 1 João, onde João vai tratar de algumas coisas muito necessárias para a vida cristã, onde basicamente o que ele está querendo colocar para eles é a segurança que eles podem ter em Cristo Jesus. João ele coloca ali algumas coisas necessárias para aqueles cristãos perceberem na sua vida. Porque João ele trabalha muito ali na sua carta com dualismos. Ele fala de luz e trevas, ele fala do bem e do mal, ele fala dos que são de Cristo, dos que são do diabo. Ele fala daqueles que são da verdade e os que são da mentira. E essa didática de João tem como objetivo trazer para esses crentes, não a dúvida de que, será que eu sou crente? Não, mas ele está querendo trazer a certeza. Mas antes da gente continuar aqui, o texto de hoje, que é em 1 João 3, de 19 a 24, se os irmãos quiserem já ir abrindo, podem abrir as suas Bíblias. 1 João 3, versículo de 19 a 24. João já acabou de falar sobre o amor fraternal. E agora ele vai dar continuidade a isso. Mas antes da gente olhar diretamente para o texto que a gente vai tratar hoje, eu preciso pensar um pouco aqui com os irmãos, estabelecer o conceito real de amor, da palavra amor. Essa, de fato, é uma das palavras que nos dias de hoje é uma palavra menos compreendida das pessoas. Porque existe muito conceito simultâneo sobre a ideia do amor. A gente vê isso as pessoas falando nas novelas. A gente vê em namoros, relacionamentos, pessoas utilizando erradamente a palavra amor. E eu preciso falar um pouco sobre ela antes da gente iniciar o nosso tempo aqui. Muitas dessas pessoas acham que amar é aquela coisa pegajosa, melosa, sabe? Que a gente vê em alguns filmes e alguns seriados entre um casal. Isso é expressão de amor. Outros acham que amar se trata de um sentimento incontrolável. A pessoa morreu por amor porque ela não conseguia se conter de tanto amor que ela sentia. Mas diante de Deus, nada disso corresponde, de fato, ao significado real da palavra amor e bíblico da palavra amor. Amor, biblicamente falando, significa humilhação. Tem a ver com humilhação. Quando nós vemos isso por meio da palavra de Deus, nós vemos isso expressamente personificada em Cristo Jesus. Humilhação. Paulo fala isso em Filipenses 2. Amor significa também decisão racional de obedecer. É aquela decisão que não é que eu tomo porque eu preciso tomar, mas que diante até mesmo contra os meus próprios desejos, eu sei que é o melhor para mim. Então eu desejo obedecer a Deus por amor a Ele. É uma expressão que é definida basicamente por essas duas palavras. Amor está ligado diretamente à humilhação e à obediência. É racional, não é um sentimento. Não é uma coisa que eu sinto agora e posso não sentir depois. Mas é algo racional que eu me disponho, eu me disciplino a agir com amor com as pessoas, a agir com amor para com o meu Deus, porque eu sou racional e Deus me permitiu isso. Que eu racionalize, que eu entenda o que de fato é amor. E tendo em vista esse conceito de amor bíblico,
O apóstolo João, após ter encerrado o seu parágrafo anterior, falando sobre essas características do amor fraternal, agora ele vai dizer para nós que a prática constante desse amor fraternal, dentro do conceito de amor que nós acabamos de ver, faz com que cada um de nós possamos desfrutar de benefícios em nosso relacionamento com Deus. Da mesma forma que essa palavra também é mal compreendida, o conceito dos benefícios que o amor traz também é mal compreendido. Quando a gente olha para o que o mundo pensa a respeito disso, nós vemos nos mais diversos lugares pessoas falando que o amor recompensa. Mas a recompensa que esse amor, intitulado pelo mundo como amor, traz, muitas vezes, certamente não é aquilo que é trazido por benefício do amor bíblico. A gente vê isso sendo dito nas redes sociais, a gente vê isso na mídia, a gente vê ONGs falando sobre essa recompensa. Nossa, ajuda fulano. A gente está com um projeto aqui para ajudar o Instituto Nacional do Câncer. Ajuda, porque você dispensando o amor, você é retribuído. A gente vê agora, recentemente, o prêmio que o Atlético Nacional ganhou diante da FIFA, pelo fair play, diante da tragédia que vimos. E algumas pessoas podem dizer, nossa, o amor recompensou eles receberam a premiação da FIFA, de fair play, fora do campo. E talvez, para muitas pessoas, isso seja o benefício que o amor traz. Consequências diretas. Mas não é assim. Esse também não é o padrão de Deus para os benefícios que o amor pode trazer para a nossa vida. Vai muito além disso. E isso só pode ser visto na vida daqueles que foram alcançados por esse amor. Os benefícios propostos por Deus para aqueles que praticam esse amor, que já foram alcançados por esse amor e agora praticam esse amor, são completamente diferentes. E só quem pode experimentá-los são aqueles que foram resgatados por esse amor. E para deixar isso bem claro, para que esses crentes percebam quais são os reais benefícios do amor, o apóstolo João vai nos apresentar 3 benefícios do amor bíblico, não do amor secular, desse conceito popular de amor, mas do amor bíblico. E o primeiro benefício que João vai trazer se encontra nos primeiros versículos. Mas para isso nós vamos ler. 1 João, capítulo 3, versículos de 19 ao 24. A palavra de Deus diz assim: assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e ele permanece neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito Santo que nos deu. Amém? Vamos orar e a gente dá início ao nosso tempo assim. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo aqui. E eu te peço agora por esse estudo que vamos ter agora, Senhor. Por aquilo que a Tua palavra vai dizer a nós nessa noite. Eu peço tanto por mim, quanto por cada um dos meus irmãos aqui presente, Pai. Que a gente esteja com um coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para nos falar, Pai.
E que naquilo que fomos confrontados pela tua palavra, que a gente possa se apresentar diante de ti, Pai, reconhecendo os nossos erros, o nosso pecado, colocando eles diante de ti, Deus, e pedindo perdão, Pai, para que o Senhor, com a sua graça e sua misericórdia, transforme os nossos corações, que a gente possa aplicar a tua palavra nas nossas vidas. Senhor, esse é o meu desejo nessa noite, que a gente possa prestar um culto agradável a ti, por meio daquilo que vamos estudar hoje. Eu oro assim, Senhor, agradecido em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, diante daquilo que acabamos de ler, o primeiro benefício que o amor, esse amor bíblico, traz para a vida daqueles que praticam esse amor ativamente nas suas vidas, se encontra nos versículos 19 e 20. Quando o apóstolo João inicia esse parágrafo, falando sobre esses benefícios do amor na vida daqueles crentes em Cristo Jesus, que fazem com intenção de coração, praticam com intenção de coração esse amor. Esse benefício, ele traz a segurança para esses crentes. Aqueles que agem de tal maneira, o amor traz o benefício de estar seguro diante de Deus. Se pararmos para avaliar aquilo que João tem falado ao longo dos 3 capítulos, vemos que o objetivo de João não é colocar em dúvida, colocar em xeque a fé desses crentes. João está querendo assegurar, está querendo dar certeza para eles, convicção de que eles de fato permanecem em Cristo, que eles de fato têm um relacionamento com esse Cristo. João, ele levanta, então, diante disso, sabendo que ele precisa dar essa segurança, que ele quer fortalecer esses irmãos em Cristo, João, ele vai levantar no versículo 20 um problema. Se João está querendo dar segurança para esses crentes, por que no versículo 20 ele fala, quando o nosso coração nos condenar? Por que isso? O que João está querendo dizer, Paulo, quando ele fala que o nosso coração pode nos condenar? A palavra utilizada aqui por João é uma palavra, essa palavra ela traz especificamente a ideia de uma acusação feita diante de um delito. Então, por isso, já algumas traduções trazem diretamente como condenar, se o nosso coração nos condenar. Algumas outras traduções vão trazer se o nosso coração nos acusar. Mas a ideia é essa, de uma acusação feita diante daquilo que foi constatado, ou seja, é culpado e é condenável. João, ele está falando isso para esses crentes, porque pode ser que em alguma situação da sua vida, os irmãos mesmo aqui da igreja podem ter passado por situações assim na sua própria vida cristã. Situações onde o seu coração condenou vocês com relação a alguma prática. Que deixou talvez até mesmo com dúvida com relação a essa segurança. Te deixou inseguro quanto ao seu relacionamento com Deus. João está lidando com esses crentes dessa maneira. Mas o que traria insegurança para o coração de um crente? O que traz a insegurança para um coração do crente? É o pecado. O pecado traz insegurança para a nossa vida. Porque diante de áreas que nós não estamos conseguindo vencer, batalhas que temos travado e muitas vezes temos perdido, você fica com aquela sensação, será que eu de fato sou crente? Será que eu de fato tenho um relacionamento com Deus? Ele está dizendo aqui que algumas vezes o nosso coração nos condena, nos acusa com relação a algumas práticas durante essa nossa caminhada. Mas só deixa eu fazer um breve parênteses, abrir um breve parênteses aqui, meus irmãos. Uma coisa é você se preocupar com áreas da tua vida que você esteja tendo dificuldade de
apresentar diante de Deus. E outra coisa totalmente diferente é você ignorar aquilo que Cristo Jesus fez na cruz por você, tirando você da sua escravidão do pecado, tirando de você a culpa pelo pecado. É muito diferente os dois. João não está falando aqui para eles não se preocuparem em pecarem, mas João está falando aqui para eles não fiquem escravizados com essa culpa. Se vocês foram resgatados de fato por Cristo Jesus, vocês não precisam temer isso, porque a culpa que era de vocês, nossa, como crentes, pessoas pecadoras, foi cravada juntamente com Cristo Jesus. A justiça de Deus foi manifestada no seu Filho, quando ele tomou sobre si as nossas culpas. Ao contrário dessa insegurança trazida pelo pecado, a vida proposta por Cristo Jesus, para aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador das suas vidas, não é uma vida de insegurança, é uma vida de certeza. Cristo Jesus não nos salvou para que a gente fique pensando, nossa, será que agora eu estou salvo, agora eu não estou? Agora eu estou salvo, agora eu não estou? Se eu faço isso, eu perdi a salvação. Se eu não faço isso, eu estou tranquilo. Não, Deus não nos salvou para que a gente viva essa insegurança. O sacrifício de Cristo Jesus foi suficiente para sanar o nosso problema. Solucionou completamente o nosso problema. Não quer dizer que nós não precisamos nos esforçar para apresentarmos vida santa diante de Deus, mas quer dizer que eu não vivo mais culpado pelos meus pecados. Eu me entristeço quando eu peco, isso impacta na minha vida diretamente quando eu peco diante de Deus, porque pecar é transgressão da lei, e a transgressão da lei representa desprezo pelo dono da lei, ou seja, Deus. Mas eu não fico mais com aquela culpa, porque eu tenho segurança na obra de Cristo Jesus. Por isso o apóstolo João ele vai trazer a resposta. Ele não levanta simplesmente o problema, mas ele apresenta uma resposta muito coerente com relação àquilo que já tem sido ensinado. Ele vai apresentar respostas diretas com relação a evidências que nós apresentamos de um relacionamento com Deus. E são evidências claras, nítidas. Primeiramente, o apóstolo João ele vai dizer no versículo 19, logo no início do versículo 19, ele vai falar assim: assim saberemos que somos da verdade, e assim tranquilizaremos o nosso coração diante de Deus. Mas assim como, versículo 18, João fala assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Percebem como é uma coisa palpável? Não é uma coisa subjetiva, que está no ar assim. Eu demonstro que eu pertenço a Deus pela forma como eu durmo, penso. Não, são coisas palpáveis. Quando eu demonstro o amor, esse amor que conferimos, que conceituamos no início, quando eu tenho atitudes desse amor na minha vida para com as pessoas, é uma evidência clara de que eu pertenço a Deus e por isso eu posso ficar tranquilo diante de Deus, porque o meu coração não vai poder me acusar, porque eu pertenço a Ele e eu já evidenciei isso. Eu tenho evidenciado isso na minha vida. Como assim, Paulo? João então está dizendo que se eu demonstro amor pelas pessoas, eu posso ficar tranquilo com relação a Deus, que eu não sou mais condenado? Sim e não. Sim e não, meus irmãos. Sim, porque é impossível para alguém que não experimentou esse amor demonstrar esse amor.
É impossível. Não tem como um incrédulo demonstrar esse amor do versículo 18 na sua vida. Então, sim, aqueles que apresentam essas características, que evidenciam esse amor de maneira prática nas suas vidas, eles estão evidenciando que esse amor, que o resgatou, está sendo passado à frente, adiante para as pessoas, porque já me fez nova criatura. Então, sim, essas evidências, quando eu pratico o amor, esse amor de Deus na minha vida, eu posso tranquilizar o meu coração diante de Deus. Eu não preciso viver escravizado com essa culpa. E não, porque ninguém tem um relacionamento com Deus meritório. Ninguém tem um relacionamento com Deus de maneira meritória. Ou seja, eu mereço esse relacionamento. Eu fiz por onde, eu pratiquei aquilo que é o conceito de amor, e por isso agora Deus é obrigado a se relacionar comigo. E eu não preciso ficar mais me sentir culpado. Não, não é assim que funciona. João, ele deixa isso claro. Somente quem foi resgatado por Cristo Jesus pode praticar esse amor. Então, sim, o amor é a evidência que traz tranquilidade ao nosso coração. A palavra tranquilizar o coração aqui, utilizada por João, tem o conceito de apaziguar. É como se houvesse uma contenda e foi apaziguado. Foi trazido paz para aquele ambiente. Da mesma forma, assim, nós também podemos nos sentir diante de Deus. Que quando praticamos esse amor que Ele nos direcionou, e que por esse amor fomos resgatados, quando nós praticamos esse amor, nós evidenciamos que somos dele. E podemos ficar tranquilos com relação às acusações do nosso coração. Mas na continuação, João ele continua falando sobre a solução desse problema, com relação à insegurança. No final do versículo 20, o apóstolo está dizendo que, além das nossas atitudes, temos também como evidência o favor de Deus em não nos condenar. Deus não fica levantando os nossos pecados e jogando na nossa cara para que a gente se sinta preocupado, inseguro. Deus não faz isso. Deus, ao contrário disso, Ele proveu a salvação para nós. Portanto, sim, por meio dessa não condenação da parte de Deus, nós podemos sim ficar tranquilos diante dessas acusações, porque Deus não nos condena. Mas por que Deus não nos condena? Porque Deus é amor, como as pessoas dizem aí por aí fora? Ah, porque Deus é amor, Ele não quer que ninguém morra sem Ele, por isso Ele vai salvar todo mundo. É por isso? Não. Deus não nos condena por causa disso. Deus não nos condena porque conhece as nossas limitações. Sabe que em nós ainda habita a natureza pecaminosa. Sabe que nós não somos capazes de ser perfeitos enquanto aqui em terra. Ele conhece as nossas limitações. Ele sabe de todas as coisas e por isso Ele não nos condena. Aqueles que foram resgatados por Cristo Jesus não são condenados diante de Deus porque isso já foi pago na cruz. Eu não preciso pagar nada, até porque eu não teria como. Você não precisa pagar nada, até porque você também não teria como pagar. Por isso Deus não nos condena. Porque Ele já pagou o preço que era necessário. Ele já fez isso. Perdoou todos os pecados que nós tínhamos cometido contra Ele. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Poder viver uma vida com segurança de que,
por causa dessas atitudes, evidenciamos o amor de Deus e evidenciamos que temos um relacionamento com Ele, isso é maravilhoso saber disso. É maravilhoso saber que Deus não nos condena, que Ele não fica contando os nossos pecados. Deus sabe de todas as coisas e Ele é maior, inclusive, até mesmo que as nossas próprias acusações contra nós mesmos. Ele é maior que todas as coisas. Ele não nos condena por causa que Ele é maior que todas as coisas, incluindo a nossa própria acusação contra nós mesmos. Ele é rico em misericórdia. E isso, com certeza, meus irmãos, traz segurança para nós. Saber disso traz segurança para as nossas vidas. E após João falar sobre essa segurança trazida por essas evidências demonstradas tanto na nossa vida quanto da parte de Deus em não nos condenar, João ele vai falar sobre o segundo benefício disso. O segundo benefício desse amor praticado nas nossas vidas é a confiança. Ah, Paulo, confiança parece muito com segurança. Mas a confiança aqui que João está lidando nos versículos 21 a 23 não é como a segurança. João vai falar de uma maneira diferente. O apóstolo João, ele passa de um coração inseguro a um coração tranquilo e confiante. No versículo 21. Mas também o fato de... O que João está querendo dizer para esses crentes é não só que nós podemos ter segurança diante de Deus, mas também o fato de que temos confiança de podermos nos achegar até Ele. João já falou isso no versículo 28 do capítulo 2 dele, falando sobre a confiança que temos. E a palavra confiança utilizada por João são as mesmas nos dois versículos. E ela traz aquela ideia de liberdade de expressão. Eu posso me expressar livremente diante de Deus, sem prisões, sem nada que me deixe constrangido ou deixe Deus constrangido. É completa liberdade de acesso a Deus. É disso que João está falando aqui. E da mesma maneira, não só de podermos nos achegar, mas João fala que essa confiança faz com que também os nossos pedidos sejam atendidos diante de Deus. Com relação a essa palavra confiança, um comentarista bíblico uma vez disse que a ideia de confiança aqui é da intrepidez com que o Filho, Jesus Cristo, se achega diante do Pai e não de um condenado ou de um acusado perante a um juiz. A ideia de confiança aqui não é como se eu tivesse sido acusado e vou me apresentar diante do juiz, aquela ideia de cabeça baixa, vergonha pela infração que eu cometi, mas é justamente o oposto. É a liberdade com que o filho tem de falar com o pai, de se relacionar com ele. É essa confiança que João está lhe dando aqui. Temos confiança diante dele, meus irmãos. E isso faz com que a gente possa se achegar a ele, confessando os nossos pecados, diante dele, pedindo em oração, diante das nossas necessidades. Sendo assim, essa confiança não se limita apenas a podermos livremente nos achegar a Deus, mas Ele atende às nossas orações. Mas espera aí, Paulo. Como assim? Por que somos respondidos nas nossas orações? Na continuidade do versículo 21, João vai falar, porque obedecemos aos mandamentos. Versículo 21 e 22. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos. E nós recebemos tudo o que pedimos porque obedecemos os mandamentos. Mas que mandamentos são esses, João?
E João continua explicando para eles. Porque obedecemos a esses mandamentos, e esses mandamentos são que creiamos no seu Filho, Cristo Jesus, e que amemos uns aos outros. Basicamente, aqui João está falando dos dois principais mandamentos. E é engraçado quando a gente fala sobre essa questão dos dois maiores mandamentos, parece uma coisa que, nossa, os outros mandamentos não valem de nada, só vale esses dois. É porque esses dois correspondem a todos os outros. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao meu próximo como a mim mesmo corresponde a todo o restante dos mandamentos. Esses dois mandamentos englobam todo o resto, porque eles são as diretrizes pela qual nós vamos viver. É por onde eu olho, é o meu norte, é a minha bússola, para que eu viva a minha vida. Portanto, os outros mandamentos vão ser direcionados pelo amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo. Por isso, João fala aqui que a gente creia em Cristo Jesus, no nome de Cristo Jesus, e que amemos uns aos outros. Quer dizer, então, Paulo, que se eu cumprir os mandamentos de Deus, eu vou ser respondido nas minhas orações? Novamente, sim e não. Não, porque a obediência, ela é a condição indispensável e não a causa meritória. Obedecer a Deus não é uma troca que eu faço com Deus para conseguir o que eu quero dele. Obedecer a Deus é uma decisão que eu tomo diante daquilo que eu percebo, daquilo que eu conheço de Deus, e por isso o amo. E dessa maneira, ela se torna indispensável para gerar orações respondidas. Ela não é a causa meritória, mas ela é indispensável na vida do crente. Mas sim, porque essa decisão, essa escolha de obedecer que eu tenho, é a prova de que o meu coração está harmonizado com a vontade de Deus. E não porque é minha moeda de troca. Muitas pessoas interpretam essa passagem de maneira errada, tal como o fazem também com o Salmo 37, versículo 4. Lá, o Salmo 37, versículo 4, o salmista fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Da mesma forma que João está falando, cumpra os mandamentos, seja fiel, obedeça a esses mandamentos e vocês terão as suas orações respondidas. E as pessoas acham que aqui é a ideia de, poxa, então vou me empenhar para isso, para poder pedir um carro novo para Deus. Então eu vou me empenhar em me agradar com o Senhor para poder pedir para Deus sair aquela carta de crédito que eu preciso para comprar minha casa. As pessoas acham isso desses textos. Mas não. Aqui não se trata disso. Não se trata de achar que esse cumprimento de mandamentos, de agradar-se do Senhor, é uma coisa friamente calculada. Mas o que está sendo dito aqui é que quando eu tenho essa vida comprometida genuinamente com Deus, a minha vontade está harmonizada com a vontade dele. E eu não penso mais naquilo que eu desejo, mas eu quero que seja feita a vontade do Pai. Mateus 6, 9 e 10. A oração do Pai Nosso. Jesus ensinando os seus discípulos a orarem. Ele fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração que Jesus está ensinando para os seus discípulos é que eles consigam harmonizar o seu desejo no coração com a vontade de Deus, para que Deus estabeleça a vontade dele na vida, tanto na terra quanto no céu. Deus não precisa do nosso aval para estabelecer a sua vontade. Não precisa. Mas o crente precisa viver com uma vida
com a vontade harmonizada com a vontade de Deus. Porque aí eu já não penso mais na casa que eu quero, no carro que eu quero, na esposa que eu estou orando para ter, mas eu penso na vontade de Deus sendo estabelecida na minha vida. E por isso eu peço a Ele: Deus, eu quero que a Tua vontade seja estabelecida na minha vida. Senhor, eu quero Te amar mais, Te obedecer mais. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que a gente ore dessa maneira. Eu tenho uma compreensão, a ideia é de ter uma compreensão tão nítida de quem Deus é, que a minha oração, ela sempre estará atrelada à vontade de Deus. A gente olha para o texto de Tiago, e a gente vê ali pessoas, Tiago exortando: olha, vocês estão saindo e falando, eu vou vender, eu vou fazer, vou lucrar, eu vou fazer isso, mas vocês estão esquecendo de que não é assim que funciona. Na verdade, vocês deveriam falar: se Deus quiser, eu vou sair, eu vou vender, eu vou lucrar e vou receber a recompensa por isso. Ou seja, não é a ideia de eu apresentar os meus planos para Deus e fazer com que Ele assine, mas tomar os planos de Deus para a minha vida e assinar embaixo, cumprindo com a vontade dEle. Essa é a confiança promovida pela prática habitual do amor na minha vida. É por isso que eu tenho confiança de que tanto eu posso me achegar diante de Deus, confessando os meus pecados, como um filho faz com um pai, mas que também as minhas orações serão respondidas, porque o meu coração está harmonizado com o coração de Deus. Essa é a confiança gerada como benefício de uma vida que evidencia o amor. Por último, João ele vai lidar com o terceiro benefício desse amor fraternal, dessa prática do amor diária. E esse terceiro benefício é encontrado no versículo 24. Esse benefício é a habitação. O terceiro e último benefício que João vai expressar aqui para esses crentes é de ter uma vida direcionada pelo amor de Deus, evidenciada por serem habitações do Espírito Santo. Aquele que evidencia o amor na sua vida, na sua prática diária, ele está autenticando o fato de que o Espírito Santo habita nele. Não é uma consequência. Eu me torno a habitação de Deus. Eu pratico o amor para me tornar a habitação de Deus. Mas não, eu sou feito a habitação de Deus, e por ser a habitação de Deus, eu tenho o Espírito Santo me auxiliando a praticar o amor. O apóstolo João, ele encerra essa exposição dele, desses benefícios, desses 3 benefícios que o amor tem nas nossas vidas, falando sobre a permanência mútua, que lembra muito aquilo que ele falou em João, capítulo 15, versículo 4, quando ele vai falar sobre a parábola da videira. João está lá naquele momento, Jesus explicando essa ideia da videira. Jesus fala para os seus discípulos: olha, aqueles que permanecerem em mim, eu permanecerei neles. João trata disso, dessa forma também, algo muito parecido no capítulo anterior. Essa ideia de permanência. Mas aqui diretamente de permanência mútua. Eu permaneço nele e ele permanece em mim. Nessa passagem de João 15, que aparece essa promessa de Jesus, essa mutualidade de permanência, é a evidência do cumprimento dos mandamentos.
Jesus está falando ali que aqueles que cumprem os mandamentos evidenciam que permanecem nele e automaticamente, ou seja, eu permaneço em vocês. Vem por meio do cumprimento dos mandamentos. Essa é a evidência. Por isso eu faço questão de repetir, para que ninguém saia daqui achando que qualquer um desses benefícios pode ser alcançado por mérito. Porque não é por mérito. É a ação de Deus nas nossas vidas. É Deus se fazendo presente nas nossas vidas e evidenciando isso por meio da prática do amor. Eu não pratiquei primeiramente o amor para que eu pudesse alcançar segurança, para que eu pudesse alcançar pedidos concedidos diante de Deus, para que eu pudesse me tornar a habitação do Espírito Santo. Não, Ele fez a obra em mim e por isso eu colho essas consequências, esses benefícios. Essa habitação também, meus irmãos, do Espírito Santo na nossa vida, de Deus em nós e nós nele, não é uma coisa, uma experiência mística, meio... Como é que é o nome daquela... soterologia não, eu esqueci o nome, que as pessoas ficam achando coisa... Esoterismo. Isso, obrigado, Gerson. Deus abençoe a sua vida por ter me ajudado. Mas não é um esoterismo, não é uma coisa mística que eu não posso reconhecer por meio de evidências reais na minha vida. Não é. Essa habitação é algo muito claro e visto na vida dos crentes de maneira muito evidente. É por meio da obediência a Deus. Essa obediência que nós falamos anteriormente, que é algo racional, que inclusive algumas vezes vai de encontro com as minhas vontades. E sabendo que as minhas vontades muitas vezes podem ser pecaminosas, eu entendo que eu preciso obedecer a Deus. Eu escolho obedecer a Deus. É essa decisão racional. Talvez você ache essa ideia de sermos habitação do Espírito Santo como algo muito subjetivo, tal como essa experiência mística ou esotérica. Mas, meus irmãos, ela é objetiva, como os outros dois benefícios que nós vimos. Pois ela é manifestada na nossa conduta diária. Quer ver exemplos disso? Eu demonstro que sou a habitação do Espírito Santo quando eu reconheço, por meio do Espírito Santo, que me convence, de que Jesus é o Salvador e Senhor da minha vida. Quando eu reconheço que Jesus Filho Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele veio para salvar pecadores. Eu evidencio isso quando eu reconheço que Ele, o Espírito Santo, me capacita a viver de maneira justa e reta diante de Deus. Quando eu vejo que é Ele quem me ensina a amar o próximo e a obedecer os mandamentos de Deus. Resumindo, como o próprio João falou anteriormente, no primeiro capítulo, se eu não me engano, não adianta você dizer que é crente, de que permanece em Cristo Jesus, se as suas atitudes não condizem com essas evidências. João tem falado isso ao longo desses 3 capítulos. Esse é o padrão do cristão. Esse é o padrão do mundo. Se você age como um mundo, como você quer dizer que é de Cristo? Não condiz. As evidências demonstradas pela nossa vida apontam para quem pertencemos. Se é para o mundo, se pertencemos ao mundo, ou se pertencemos a Deus. Simples assim. Não adianta você vir como que nem o jovem rico que chegou a Jesus e perguntou o que precisava fazer. E Jesus ele falando,
Você faz isso, e ele vem, Senhor, faço tudo. Desde criança eu obedeço os mandamentos. Dou dízimo, dou esmola aos pobres. Cumpro com todos os mandamentos, Pai, Jesus. E aí Jesus fala para ele, cara, então faz sabe o quê? Vende tudo, dá aos pobres e me segue. Mas aquilo para aquele jovem rico naquele momento representou tristeza. Adianta ele falar que obedece os mandamentos? Adianta ele falar que obedece a Deus, que tem Deus como Senhor da sua vida, se ele se entristece quando Jesus confronta a idolatria do coração dele com relação ao seu dinheiro? Não faz diferença nenhuma. Ele pode falar o que for. Eu faço boas obras, eu faço isso, eu ajudo os pobres, eu amo as pessoas, eu não guardo rancor. Pode falar o que for, mas se as atitudes não condizerem com as atitudes práticas desesperadas de um crente, não faz diferença. Porque isso só é possível por meio da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu só sou habilitado a ter essas práticas, reconhecer Cristo Jesus como Senhor, amar o meu próximo, amar a Deus como Ele é devido, fazer tudo isso por meio da ação do Espírito Santo na minha vida. Somente por meio disso. Porque se não fosse isso, eu nunca agradaria a Deus. João, ele traz como último benefício a habitação. Somos a habitação do Espírito Santo. Ou seja, a habitação de Deus, permanente, até que Ele venha. E aí estaremos face a face diante dEle. Esses são os 3 benefícios que o amor tem na vida de um crente. Percebem como esses benefícios, eles, na nossa vida, eles estão entrelaçados? Percebe isso? Porque quando eu olho para a segurança que vem por meio da graça de Deus, que me habilita a viver de maneira que evidencie o amor na minha vida, esse amor que é direcionado também a outras pessoas por causa de Deus, à medida que eu evidencio essa segurança, isso promove também confiança na minha vida. Confiança de nos apresentarmos, me apresentar diante de Deus como filho. E não só de me apresentar como filho, mas ser atendido nas minhas orações, porque eu desejo aquilo que é a vontade de Deus. E, consequentemente, também, essa confiança promovida nas nossas vidas é a evidência de que temos obedecido aos mandamentos de Deus. E por isso sabemos que somos a habitação do Espírito Santo. Todos esses benefícios são entrelaçados e direcionam a nossa vida. Esses são os 3 benefícios que o amor gera na vida daqueles que praticam tal amor. Esse amor de Deus que vimos no início. Segurança, confiança e habitação. Tudo isso é dado aos que foram alcançados por aquele amor que vimos lá no início da pregação e que tem sido alcançados, e aqueles que têm sido alcançados evidenciam isso por meio de atitudes práticas na sua vida. Esses são os benefícios do amor. João quer trazer essa segurança para esses crentes. Vocês praticam o amor? Esse amor do versículo 18? Então, meus irmãos, fiquem tranquilos diante de Deus. Vocês têm segurança. Por mais que em algum pecado seu te entristeça, você não é mais culpado. Não quer dizer que você não deve se preocupar com sua vida, com os pecados que você pratica. Não quer dizer que você não deve confessá-los.
mas quer dizer que eles não são mais atribuídos como culpa na sua vida. Porque Cristo Jesus tomou sobre si a sua culpa. Quer dizer também que esses homens que evidenciam esse amor nas suas vidas, eles têm confiança de se chegarem diante de Deus, confessando os seus pecados, pedindo diante de Deus para que a vontade dele seja feita. Esses homens que praticam tal amor, reconhecem que são a habitação do Espírito Santo, por meio da sua conduta diária de vida. Porque somente alguém direcionado pelo Espírito Santo pode gerar esses resultados. Somente alguém direcionado pelo Espírito Santo pode gerar esses resultados. Que a gente possa pensar nisso. Se você ainda não tinha isso como verdade na sua vida e foi incomodado agora, meu irmão, meu caro amigo, você foi incomodado pelo Espírito Santo. E você está sendo incomodado por Ele para confessar Cristo Jesus como Senhor da sua vida. Que você possa fazer isso. Porque essa palavra aqui não vem do Paulo, mas vem de Deus, que instruiu João para falar com essa igreja, para que eles entendessem os benefícios que o amor verdadeiro que vem de Deus, tem na vida daqueles que já foram alcançados por tal amor. Que a gente possa ter isso como verdade, que a gente possa aplicar isso nas nossas vidas. Amém? Quero orar com os irmãos e a gente encerra o nosso tempo assim. E após a oração, eu estarei esperando você lá para te dar um abraço e desejar uma boa semana. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo aqui, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos ensinou os benefícios do amor. Algo que não vem por mérito, Pai, mas pela Tua graça, pela Sua ação direta nas nossas vidas, de vir ao meu encontro, ao nosso encontro, como pecadores miseráveis que éramos, Pai. Fazer com que a gente reconheça tudo isso é maravilhoso, Deus. E nós somos gratos a Ti por isso, Pai. Porque o Senhor nos convenceu da nossa miséria. O Senhor nos fez enxergar o Teu amor. E como se isso já não fosse o bastante, o Senhor nos habilitou a praticarmos tal amor. Muito obrigado, Deus. E hoje podemos ver, Pai, que esse amor tem benefícios ainda mais maravilhosos na nossa vida. Gera segurança, gera confiança diante de Ti, Deus. Faz com que eu reconheça que sou a habitação Tua, Pai. Senhor, que a gente possa pensar isso durante a nossa semana, esse mês, durante esse ano, Pai. Que a gente possa apresentar essa confissão genuína diante de Ti, por meio de evidências claras na nossa vida, de que pertencemos a Ti, Deus, e não ao mundo. Senhor, muito obrigado por nos dar tal segurança, tamanha segurança. Nós louvamos o Teu nome e oramos assim, agradecidos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Agora tem um momento de oração silenciosa, tempo seu, para pensar naquilo que foi dito. E como eu disse, estarei à porta para te dar um abraço e desejar uma boa semana.